Se você tem doença renal crônica, já deve ter ouvido isso. Corta banana, feijão, tomate e para de comer proteína. Mas se eu te disser que isso não está certo, neste vídeo eu vou te contar 3 verdades sobre a doença renal crônica, os cuidados com a alimentação que a ciência já comprovou e que podem fazer toda a diferença no seu tratamento. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia com mais de 20 anos de experiência atendendo pacientes com doença renal crônica em todos os estágios de tratamentos. Neste canal eu falo sobre nutrição baseada em evidências, sem achismo, sem radicalismo. E hoje o conteúdo aqui é extremamente importante porque ele responde às dúvidas que recebo todos os dias aqui, tanto nas minhas redes sociais quanto no meu consultório. Verdade número 1. A restrição de potássio não é para todo mundo, não é para todas as pessoas que têm doença renal crônica. Aqui no canal, um dos vídeos que eu mais recebo visualização e comentário todos os dias é: preciso cortar o potássio da dieta? Preciso parar de comer potássio? E a resposta mais atualizada que os estudos nos dão é: depende do resultado dos seus exames. Em 2024, o KDIGO, que é o maior guideline da doença renal no mundo, da nefrologia, publicou uma diretriz que diz que não há indicação de restrição rotineira de potássio em pessoas que não tenham hipercalemia persistente. O que isso significa? Pessoas com doença renal crônica que não apresentam níveis de potássio elevados não têm necessidade de restringir o potássio da alimentação. Até porque nós sabemos que o aumento nos níveis de potássio não é 100% da alimentação. Tem outras 4 causas que podem também elevar os níveis de potássio no sangue e que não têm relação com a alimentação. E além dessa publicação de 2024 do KDIGO, também estudos recentes mostram que pessoas que restringem o consumo de potássio podem provocar a progressão da doença, isto é, aquelas pessoas que restringem o consumo de frutas, vegetais, alimentos naturais de origem vegetal especialmente, podem provocar aí a progressão da doença, podem sair do estágio 3 para o 4, iniciar diálise, necessitar realizar um transplante. E pessoas que consomem, têm uma alimentação natural, equilibrada e continuam consumindo os alimentos de origem vegetal, fonte de potássio, protegem os rins. Frutas, vegetais, leguminosas contêm componentes, fibras antioxidantes que alcalinizam o sangue, a urina e protegem os rins. E tem mais. O potássio dos alimentos de origem vegetal não é tão bem absorvido quanto o potássio dos alimentos de origem animal e dos ultraprocessados, dos industrializados que contêm aditivo de potássio. Então, sempre que você precisar controlar o seu potássio, primeiro verifique o consumo dos alimentos industrializados e se nesses alimentos você está consumindo algum que tenha aditivo de potássio. E o que esta verdade significa na prática? Antes de você parar de comer feijão, banana, tomate, primeiro passo, avaliar, olhar os seus exames e contar com um nutricionista renal para lhe ajudar nessa avaliação individualizada. A restrição de potássio acontecendo sem necessidade pode tirar da sua dieta alimentos que te protegeriam. Verdade 2. Controlar o consumo de proteína realmente protege os rins em pessoas com doença renal crônica no tratamento conservador. Então, ajustar o consumo de proteína realmente é válido ainda. Os estudos mostram e confirmam que esse cuidado protege os rins e evita a progressão da doença, mas isso precisa ser feito de uma forma equilibrada. Não é para cortar totalmente a proteína da dieta. Uma restrição excessiva pode levar à desnutrição. Estudos publicados nos últimos anos, então, continuam confirmando que ter uma dieta com teor de proteína entre 0,6 a 0,8 gramas por quilo de peso
pode realmente ser benéfico. Muitas pessoas também questionam se não vão ficar desnutridos ou fracos tendo este consumo entre 0,6 a 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Se você fizer isso de uma forma equilibrada, ajustar também o seu consumo de carboidratos bons e gorduras boas, isto é, eu vou restringir um pouquinho a proteína, vou aumentar o meu consumo de bons carboidratos e de boas gorduras para equilibrar a minha energia do dia, para atingir minha meta de energia do dia, eu não vou ficar desnutrido. Então é importante que tenhamos esse equilíbrio na sua dieta ao controlar a proteína, para que você não restrinja todos os alimentos e sim provoque uma desnutrição a longo prazo. Então isso precisa ser feito também de uma forma individualizada e segura. E tem outros detalhes que também podem fazer toda a diferença. Estudos mostram que proteínas de origem vegetal podem ser mais benéficas para este público, para essas pessoas com doença renal crônica, do que proteínas de origem animal. Proteínas como feijão, lentilha, grão de bico, castanhas, carregam uma carga ácida menor, menos fósforo absorvível e menor risco cardiovascular. Então, tendo um controle no consumo de proteína e, quando possível, priorizar proteínas de origem vegetal, são dois cuidados excelentes para proteger a saúde dos seus rins. Mas não esqueça, esses cuidados são para pessoas que estão em tratamento conservador. Pessoas que têm doença renal crônica estão em hemodiálise, em diálise peritoneal, em hemodiafiltração, têm uma recomendação de proteína maior. Verdade número 3. O inimigo número 1 do fósforo não é o feijão, é o ultraprocessado. Essa verdade é que choca muitas pessoas. Eu recebo todos os dias no consultório pessoas me falando: Tati, eu parei de comer feijão porque o meu fósforo está alto. Mas, na verdade, o fósforo dos alimentos de origem vegetal é o fósforo menos absorvido pelo nosso organismo. Então, o fósforo que você encontra no feijão, na lentilha, grão de bico, soja, castanhas, o seu corpo quase não absorve por volta de 30% a 35%. Enquanto o fósforo de um aditivo de um alimento ultraprocessado, a absorção é de 100%. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. Existem dois tipos de fósforo, o fósforo orgânico e o fósforo inorgânico. O fósforo orgânico é aquele encontrado naturalmente nos alimentos. Deste fósforo orgânico, nós temos o fósforo orgânico de origem animal e de origem vegetal. O fósforo orgânico de origem animal é realmente bem absorvido também, especialmente os lácteos. Leites e derivados do leite têm uma absorção por volta de 80% de fósforo. Já o fósforo dos alimentos, orgânico dos alimentos de origem vegetal, a absorção é bem baixinha, como eu falei antes, por volta de 30% a 35%. Já o fósforo inorgânico, que é aquele fósforo industrial, é aquele aditivo que a indústria coloca como conservante nos alimentos. Então é o fósforo que está nos bolinhos, biscoitinhos, nos refrigerantes, nos salgadinhos, na gelatina, no suco em pó. É um fósforo que o nosso corpo absorve 100%, então é ele que vai fazer a maior diferença na sua fosfatemia. Se o seu fósforo estiver alto, primeiro observe quais alimentos industrializados você está consumindo e se está consumindo alimentos que tenham esse tipo de aditivo. Então, se você está trocando, por exemplo, o feijão por um biscoitinho, uma bolacha recheada, com certeza você vai estar consumindo muito mais fósforo do que se estivesse consumindo um maravilhoso feijão. Estudos recentes confirmam realmente que o consumo de ultraprocessados representa um perigo à saúde renal e que o controle no consumo de fósforo alimentar começa com a leitura dos rótulos. Quando você for comprar um produto, leia a lista de ingredientes. Se nessa lista você encontrar palavras como fosfato, fosfórico, difosfato, pirofosfato, ácido fosfórico, com certeza é um aditivo de fósforo que tem neste produto alimentício. Então, resumindo as 3 verdades que a ciência cada dia comprova mais. Verdade 1. A restrição de potássio não é universal. Ela deve ser feita de forma individualizada somente quando necessário. Ajuste de proteína no tratamento conservador ainda assim é recomendada e comprovada pela ciência. Porém, essa proteína precisa ser de boa qualidade e a restrição não deve ser excessiva, exagerada. E o fósforo mais perigoso é aquele que você encontra nos alimentos ultraprocessados. Então, aprenda a ler rótulos.
Se você gostou desse vídeo, curte para eu saber que você gostou. E se você quer aprender mais sobre como cuidar da alimentação renal, aqui no canal você encontra vídeos específicos de todos os estágios de tratamentos, tratamento conservador, diálise, transplante. Aqui nós falamos sobre tudo, potássio, fósforo, sódio, todos os temas que são importantes para você. Agora me conta aqui nos comentários qual foi a verdade que mais te surpreendeu e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo!